A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor. Estamos passando por aqui a gravação de mais um vídeo. Desta feita nós iremos tratar dos 5 filhos de Deus na Bíblia. Louvado seja o Senhor. De uma forma clara, objetiva e direta, iremos falar desse assunto em nome do Senhor Jesus. Pois bem, sem muita enrolação, número 1, os filhos por criação. Quem são os filhos por criação? Os filhos por criação são os anjos, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 1, conforme livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, Jó capítulo 38, dos versículos 4 ao 7, também Neemias capítulo 9, verso 6, e encontramos também em Hebreus capítulo 1, verso 14. Os anjos, eles foram criados com inúmeros propósitos de Deus, né? Conforme Hebreus capítulo 1, verso 14, a Bíblia nos informa que não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Portanto, nós temos aí, número 1, né? Os anjos, filhos por criação. Número 2, filhos por formação. Quem são os filhos por formação? Nós encontramos nas Escrituras acerca de Adão e Eva. Adão e Eva são os filhos por formação. Louvado seja o Senhor. Conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, Gênesis capítulo 2, verso 7, em Gênesis 2, verso 7, diz desta forma: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Portanto, nós temos aí o segundo tipo de filhos encontrados na Bíblia, filhos por formação, Adão e Eva. Louvado seja Deus. Número 3, são os filhos escolhidos. E quem são os filhos escolhidos? Os filhos escolhidos é Israel, é a nação de Israel. Conforme está escrito ali em Deuteronômio capítulo 7, versos 7 ao 9, também nós encontramos em Isaías capítulo de número 41, do versículo 8 em diante, e nós vamos encontrar ali também no livro do Gênesis, na chamada de Abrão. Nós vamos ver ali quando Deus chama Abrão, não é? Deus manda que ele saísse do meio da sua parentela, saísse da sua terra, e a promessa feita por Deus através de Abrão é que o Senhor faria dele uma grande nação. Ele diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Louvado seja o Senhor. Sendo assim, o Senhor chama Abraão, né, que ainda Abrão, dele vem Isaac, vem Jacó, de Jacó vem os 12, né, vem as 12 tribos, e então Deus concede, né, depois desses filhos de Jacó passarem as suas descendências ali no Egito, né? Deus resgata através da mão de Moisés, e então Deus, através agora deste povo que estava escravizado lá no Egito, Deus agora concede para ele leis, preceitos, para que estes fossem uma nação sacerdotal, povo escolhido do Senhor, para ser modelo para as demais nações. Então, Israel foi o povo escolhido de Deus para ser um povo sacerdotal, para ser um povo modelo para as demais nações. Eles foram os escolhidos de Deus para as demais nações. Portanto, os filhos escolhidos são a nação de Israel. Nós temos também o 4º tipo de filho, que são os filhos por adoção. Quem são os filhos por adoção? Os filhos por adoção é a igreja.
Portanto, é eu e você que aceitamos a Jesus como Salvador e fazemos parte da Igreja de Cristo Jesus, nós somos filhos por adoção, conforme está ali em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, Gálatas capítulo número 4, verso 4 e 6. Nós encontramos também ali o evangelista João, no capítulo de número 1, versículo 11 e 12, ele diz assim: e veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, os judeus. Aí no versículo 12 ele abre o leque e diz: mas a todos quanto o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Bendito seja o nome santo de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, e aqui eu abro um parêntese para explicar aqui uma coisa, que no capítulo ali 16 de Marcos, verso 15 e 16, Jesus dá uma ordem imperativa para os seus discípulos, mandando que eles fossem pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, há uma diferença também entre criatura e filhos. Nós estamos falando de filhos por adoção, a igreja. Mas veja bem que antes de nos tornarmos filhos por adoção, antes de nos tornarmos igreja do Senhor, nós somos criaturas de Deus. Porque o Senhor disse para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou filhos, ele falou criatura. Os que creem e forem batizados serão salvos, e os que não creem serão condenados. Portanto, quando o evangelho é pregado às criaturas. E as criaturas, ao receber o evangelho, eles são transformados pelo poder de Deus. O Espírito Santo de Deus toma posse da vida dele, e então, através da palavra e do Espírito Santo, eles são regenerados, eles são adotados por Deus para se tornarem filhos de Deus. Bendito seja o nome santo de Jesus. Que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor, né? Que coisa boa é estarmos em Cristo Jesus. Portanto, o quarto tipo de filhos são os filhos por adoção, que é a igreja do Senhor. E o quinto filho, aqui nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas, é o filho por geração. Quem é o filho por geração? Apenas um nós encontramos nas Escrituras. E ele é nada mais, nada menos do que o nosso amado meigo Jesus Cristo, aquele que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Louvado seja o Senhor. Conforme está escrito, em Salmos, capítulo número 2, verso 7, nós vamos encontrar João, capítulo 3, que é o texto áureo da Bíblia, e o verso 16, Deus dizendo através do evangelista que Deus, ele amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus queridos e amados irmãos, nós temos os 5 filhos aqui nas Escrituras, que é filho por geração, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único gerado, ele é o unigênito do Pai. Louvado seja o Senhor. Jesus não foi criado, Jesus ele foi gerado divinamente por obra do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E lembra quando ali em Mateus, no capítulo 1, verso de número 17 em diante, a Bíblia diz que quando José, então, que era o noivo de Maria, percebeu que Maria estava grávida, ele intentou no seu coração deixar Maria, porque ele era justo. Porém, em sonho à noite, a Bíblia diz que o anjo chegou para José e disse: não intente deixar Maria, pois o que está gerado no ventre dela é gerado pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então ele entendeu que então o Espírito Santo de Deus
foi quem concebeu na geração ali o nosso meio Salvador Jesus Cristo. Portanto, só recapitulando, filhos de número 1 é o filho por criação, os anjos. De número 2, filho por formação, Adão, e aqui inclui Adão e Eva. Número 3, filhos escolhidos, judeus, Israel, a nação de Israel. Filho por adoção é o de número 4, louvado seja o Senhor. E o filho de número 5 é o filho chamado unigênito do Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Fique com esta palavra. Se esse esclarecimento foi bênção para você, foi esclarecedor, foi de edificação, deixa aí então o seu joinha, o seu gostei, como forma de gratidão. Se inscreva no canal e que Deus possa abençoar você, a sua família ricamente, dando a você saúde, prosperidade e longevidade de vida, e que o Senhor possa abençoar todos os seus dias aqui na terra, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.